Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espiritismo e o Espírito Santo. É isto que nós estamos analisando com base na palavra do Espiritismo kardecista, que disse o seguinte: se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa de Cristo. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Pelo que eu entendo dessas palavras, Allan Kardec disse que o Espiritismo é o Consolador prometido, o que foi um grande erro do codificador da doutrina espírita. Foi realmente uma hermenêutica que não tem nenhum cabimento. Nós já provamos em 2 blocos e vamos agora fechar esse bloco a respeito desse assunto, fechar esse assunto com este bloco. Em Mateus 3, versículo 11, João Batista, falando a respeito do Senhor Jesus, ele disse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sempre o Espírito Santo com artigo definindo ele como uma pessoa, e não uma falange de espíritos, ou uma religião, ou uma doutrina, ou uma prática. Pois bem, em Mateus 28, 19, Jesus já ressuscitado, dando as últimas instruções para os seus discípulos, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade. Como é que poderia esse Espírito Santo, em nome do qual os cristãos são batizados, como é que poderia ser ele o Espiritismo? Uma doutrina, um conjunto de espíritos elevados? De maneira alguma. O Espírito Santo é apresentado, porque é mesmo, na Bíblia Sagrada como pessoa. Pessoa que se entristece, pessoa que fala. Nós vimos aqui ele falando já em Atos para os discípulos. Em Efésios diz: não entristeçais o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo falando, disse: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Se é templo do Espírito Santo, nós recebemos a virtude, como foi prometido pelo Senhor Jesus. Não pode ser próprios espíritos, nem pode ser espírito simples, nem pode ser também uma falange de espíritos, nem espíritos bons, ou puros, elevados, coisa nenhuma. É o Espírito Santo realmente. Em Atos 10, verso 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que haviam e ouviam a palavra. Sobre todos os que ouviram a palavra. Então, não se pode de maneira alguma dizer que naquela época já estava o Espiritismo, já estava ali atuando essa prática espírita, e que o coordenador já havia chegado, porque, na verdade, o Espiritismo foi codificado, o Espiritismo moderno, mais de 18 séculos depois da ascensão do Senhor Jesus. E os evangelhos foram escritos até 80 anos, mais ou menos, depois de Cristo, depois da morte de Cristo. Logo, o Espírito Santo veio antes. Não foi o Espiritismo que veio depois. Eles teriam que esperar 18 séculos para que o Espiritismo chegasse e revelasse. Ora, não tem nenhum cabimento. Só depois de 18 séculos, Deus mandou o Espiritismo para nos dizer o que é verdade e o que é mentira na Bíblia Sagrada. A igreja estaria perdida. E nós vimos em Atos o Espírito Santo atuando. Não foi o Espiritismo, foi o Espírito Santo atuando. O próprio Deus. E dizendo aqui, Atos, capítulo 13, versículo 2.
o Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E eles, atendendo a convocação, a ordenação, a ordem, o chamado do Espírito Santo, eles foram à viagem a qual ela foi confiada, a missão que eles receberam. E ainda hoje continua da mesma forma o Espírito Santo preparando a igreja, preparando a noiva de Cristo para o encontro com o Senhor Jesus. Porque Jesus diz em João 14:2, e quando eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14:13. João 14:3, versículo 3. Por isso, esse Espírito Santo que nós falamos aqui, de que nós falamos, sobre o qual nós estamos dissertando, contestando a palavra do Espírito Santo kardecista, é o mesmo Espírito Santo de que falou Ricardo Magalhães, ex-espírita, com 20 anos de doutrinação espírita. 20 anos, começou criança a frequentar as aulas, procurando a verdade, buscando a verdade, mas não encontrou. Ele diz, quem diz é ele. Ele disse: agora sim, ele falando sobre o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Ele disse: agora sim, eu tenho o Espírito Santo. Eu senti na minha carne, na minha alma do Espírito, eu senti a presença de Deus. Esse sim é o Deus vivo que eu prego agora. Antes não, meu corpo estava aberto, agora eu estou parafraseando o que ele falou. Meu corpo estava aberto, usando a mediunidade, para receber os Espíritos que eu não conhecia. E depois que eu parei a mediunidade, eu quase fico louco, porque os espíritos bons, os espíritos elevados, eu coloco entre aspas, que viriam me dar cobertura e continuar me amando, me consolando, me guardando, não, eles se distanciaram e eu então, fiquei à mercê dos maus espíritos. Espera aí, coisa completamente maluca isso, né? Então, eu pretendo até escrever sobre a loucura da mediunidade. É muita coisa para vir aí. Então, meus amados, esse é o Espírito da promessa, o Consolador prometido, que veio logo após a ascensão do Senhor Jesus. Não foi o Espiritismo que veio. Ele desceu, está em Atos 2:4, desceram sobre os discípulos ali, quando eles estavam esperando, porque Jesus disse: ficar em Jerusalém e esperar a promessa do Pai, ou seja, o derramado do Espírito Santo. E hoje ainda a igreja recebe esse derramar e recebe esse Espírito Santo. O Espírito Santo continua na igreja, preparando a noiva, preparando a igreja para entregar o Senhor Jesus. Está em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que nós subiremos, nós romperemos essa força da gravidade para se encontrar com o Senhor Jesus. Não tem nada de reencarnação também. Nós iremos direto, como foi aquele ladrão na cruz. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Foi direto, não passou nem por purgatório, nem por reencarnações. Estevão também disse, Atos 7,59, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essa é a esperança do crente. Morre e vai para o céu. Por isso, nós negamos e nós contestamos de que o Espírito Santo não seja uma pessoa divina, uma pessoa da Trindade, até porque ele é eterno. Lá em Gênesis já está escrito que o Espírito Santo pairava sobre a terra, pairava no princípio, antes de todas as coisas. A mesma coisa diz com relação a Jesus. Lá no Evangelho segundo São João, capítulo 1, no verso 1, diz: no princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus, que não teve nem começo nem fim, o Jesus eterno. Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus.